Minha programação de hoje aponta uma depressão autoacusatória de 6 horas. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui para falar de Android sonham com ovelhas elétricas. Ou melhor, né? Android sonham com ovelhas elétricas? Do Philip K. Dick. O Android sonham com ovelhas elétricas, ele é um livro de 1968, e essa versão que eu tenho aqui, ela foi lançada no Brasil em 2014 pela Aleph. Eu sei que acho que ela deve ter sido já lançada por outras editoras anteriormente. Essa é com tradução do Ronaldo Bressani, é bem legal. O Android Sonho com Ovelhas Elétricas, ele é mais conhecido, obviamente, pela sua adaptação para o cinema, que é o Blade Runner. É uma adaptação bem diferente, na verdade, e intencionalmente. Inclusive, o Philip K. Dick, ele estava acompanhando a adaptação na época, né? Na verdade, ele é parecido, ele tem o Rick Deckard, que é o personagem principal, que ele é um caçador de recompensas. Ele caça androides. Eu não sei se vocês lembram, no Blade Runner eles chamavam de replicantes, mas aqui eles chamam de androides, ou endes, para encurtar a palavra. Nesse mundo, que é num futuro incerto, eu não sei, provavelmente muito distante, que a humanidade se espalhou para as estrelas e, por exemplo, ela colonizou Marte também. A Terra tá, pelo jeito, contaminada com radiação, porque eles falam disso constantemente. Muita gente foi afetada pela radiação, e eles têm, por exemplo, muita gente tem problemas intelectuais por causa da radiação, inclusive um dos personagens principais, o Isidore, eles falam que ele é um cabeça de galinha, que seria alguém que tem, acho, provavelmente um QI baixo. Ele não passa no teste de QI, precisa passar por um teste para poder migrar para Marte. E os que migram recebem um androide como um acompanhante, como um trabalhador braçal, como se fosse um escravo. O problema é que eles fizeram os androides não apenas como robôs, que são trabalhadores mecânicos. Os androides, eles são praticamente pessoas, eles fazem os androides com sentimentos e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu acho bem bizarro porque existem inúmeras relações em relação aos androides, por exemplo, é proibido fazer sexo com um androide, mas no entanto os androides são construídos com partes reprodutivas. Então, eu não entendo o conceito, qual a motivação disso. São pequenos furos, talvez. Qual é o problema? Na verdade, a história é que o Rick, ele acaba atrás de um grupo de androides que vieram de Marte e estão escondidos da Terra. Eles fizeram uma revolta, mataram várias pessoas e eles fugiram para a Terra. O líder dessa revolta, ele é um androide chamado Roy Batty, e na verdade existem vários, né? Eu não vou dar tanto spoiler porque tem alguns personagens que o Rick encontra que são androides, e ele não sabia, tem uns que às vezes ele acha que androide não é. Acontece muito. Os principais androides são o Roy Batty e uma androide chamada Pris Stratton. Ela é. E todos eles são de um modelo novo chamado Nexus 6, que é um modelo extremamente avançado, que inclusive ele foi feito para passar em testes para saber se a pessoa é um Android ou não. O teste que o Rick aplica é um Void Camp. Ele seria como se fosse um teste de Turing, assim, para saber, mas na verdade ele testa a empatia. Eles falam que o que falta nos androides é a empatia em relação à humanidade. Inclusive, nem fisicamente é fácil de perceber se os androides são androides, porque mesmo quando eles são mortos, eles parecem humanos por dentro. Eles têm que fazer um teste de medula para descobrir se biologicamente se é uma pessoa ou se é um androide. Então você pode matar uma pessoa e ficar achando que é um androide por um tempo, ou vice-versa. Uma das principais diferenças que você vai ver em relação ao filme, por exemplo, que é difícil não comparar, porque quase todo mundo viu o Blade Runner, sei lá. Um personagem central que aparece é a Irã, que é a esposa do Rick. Aparece bastante, ele tem muitas conversas com ela. Inclusive, minha frase do início da programação de depressão autoacusatória é dela. Ela faz uma programação de depressão autoacusatória. Eles usam um objeto chamado caixa de empatia. Eles podem programar sentimentos. Sentimentos que eles vão ter ao longo do dia, ou, na verdade, quando eles acordam, eles programam sentimentos. É uma coisa que, no primeiro capítulo, ele é muito explorado. Essa caixa de empatia também tem a ver com a principal religião do mundo, que é o mercerismo. Existe uma figura chamada Mercer, que parece muito com tipo, um Jesus Cristo, assim, que todo mundo segue, e as pessoas sentem empatia por ele, porque ele tem uma história sobre subir uma montanha e ser apedrejado, e aí quando as pessoas se ligam a ele pela caixa de empatia, elas têm aquela sensação de subir junto com ele, de sentirem as pedradas e etc. Aí nós começamos a acompanhar o Rick nessa história em que ele está perseguindo os androides. E ele tem vários elementos de outras obras que vieram de antes. Sei lá, o pessoal fala desde Duna até Admirável Mundo Novo, mas ele traz muitas coisas novas também. Existe muito questionamento filosófico de existência. Inclusive, o Rick, ele entra numa história
que começam a duvidar de ele ser um ser humano, começam a falar que ele é um androide, que é até uma coisa que acabou sendo explorada no Blade Runner, que existe essa dúvida se o Rick no filme também, no final, ele é um replicante ou não. Um outro personagem interessante que aparece por um bom tempo, que eu acho legal, é o Phil Ratch. O Phil Ratch, ele é um outro caçador de recompensa que ajuda o Rick por um tempo, e ele é um humano com baixa empatia. Então, na verdade, isso, inclusive, existe um questionamento se, na verdade, ele não é um androide. Tem todo um pequeno arco de história a respeito disso. Porque existem humanos que não passam no teste de Void Camp. O teste é, então, considerado meio imperfeito. Existem a possibilidade de humanos não passarem no teste Void Camp, por isso o teste não é perfeito. Por isso eles fazem múltiplos testes, né? Mas o Void Camp, ele é um interrogatório que a pessoa faz pro Android para avaliar a empatia dele, que eles usam uma luz que vai direto no olho e ele fica observando as reações. Tem tudo isso. E tem uma série de perguntas estranhas. Na verdade, perguntas que têm a ver com empatia e animais. Aí vamos aos animais. Essa é uma história que tem no livro, que é bastante explorada, porque o que é Android sonho com ovelhas elétricas? O mercerismo, aquela religião, considera que os animais são sagrados. Pelo jeito, existem poucos animais na Terra, eles foram todos mortos por algum evento, ou as pessoas mataram eles. Eu não sei exatamente o que acontece, mas existem pouquíssimos animais, inclusive existem muitos animais comuns em extinção. Então, ter um animal é uma coisa meio sagrada, que todo mundo quer ter um animal em casa e cuidar dele. E a melhor coisa do mundo para a pessoa é um animal. Então, no início da história, o Rick e a Irã, eles têm uma ovelha elétrica. Porque quem não pode ter um animal, compra um falso animal, um animal sintético, na verdade. E mais pelas aparências, para enganar os vizinhos, sei lá, porque seria vergonhoso talvez não ter um animal, mas eu identifico que seja por causa disso. Aí tem até uma história que o Rick queria muito comprar um avestruz, que o Rick quer caçar os androids, porque ele recebe $1.000 por android e ele quer comprar um avestruz. Na verdade, no começo, se não me engano, o avestruz custa tipo $30.000, é um absurdo. Ele teria que pegar 30 androids para comprar um avestruz. E existem vários outros animais que eles podem ter, alguns de maior raridade ou menor raridade. Pô, eles falam que um gato é super barato, mas sei lá, sapos estão extintos, então ele seria caríssimo. Inclusive, eles têm um catálogo falando qual é o preço de todos os animais atualmente, que tem inflação, etc. Então, essa história dos animais é uma história bem presente, que ocorre bastante. Ela, na verdade, é uma faceta cultural da história, sobre algo que aconteceu no futuro, de não ter mais animais, deles buscarem os animais, eles quererem ter animais. E isso, inclusive, é uma das motivações do Rick ao longo da história. O Rick quer ter um animal para melhorar a depressão dele mesmo e da própria esposa, da Irã, né? E, na verdade, até que é isso que funcionaria. Mas o que acontece é que a história toda ela tem um subtom filosófico, de questionamento. Nessa história dos animais, na história do mercerismo, no questionamento dos androides, porque os androides vivem pouco também, mas eles se reconhecem como pessoas, e eles têm sentimentos, mas não têm exatamente empatia pelos outros. Então, existem tantos questionamentos. Infelizmente, ela é uma história curta. O Android Sonho com Ovelhas Elétricas é uma novela. Novela quer dizer que ele é menor que uma novel, que é um romance completo. Ele tem, sei lá, provavelmente menos de 70 mil palavras. Ou seja, ele é uma história pequena, que não vai explorar tantas coisas dentro desse mundo. Acho que como uma boa parte das ficções científicas, ele funciona mais para questionar do que para dar respostas, né? Mas é um livro super legal. É a primeira coisa do Philip K. Dick que eu li. Eu gostei bastante e eu recomendo, com certeza. Inclusive, vai sair uma continuação do Blade Runner e vai reaparecer o Rick Deckard. Nós vamos ver o que acontece com ele no futuro, né? Então, logo logo vai estar nos cinemas, vai voltar a ter o Harrison Ford. Direção do Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor da Chegada, que foi um filme de ficção científica bem, bem legal. Bom, é isso. Eu acho que vale a pena dar uma conferida na continuação da história. Infelizmente, o Philip K. Dick morreu, a gente só pode acompanhar agora por filmes. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Meu nome é Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.